2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 13 a 14, mas vamos principalmente dar atenção à parte que começa no versículo 6. Nós não lemos, mas eu quero fazer referência aos primeiros versículos, especialmente ao versículo 2, que tem esta expressão misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A saudação do apóstolo Paulo em todas as cartas, praticamente todas, ele dirige-se aos irmãos, à igreja, com duas expressões, graça e paz. Com Tito, ele também faz menção dessas duas expressões divinas, essa piedade que ele deseja, essa devoção que ele deseja ver, essa bênção de Deus que ele deseja ver na vida dos irmãos, das igrejas, a graça e a paz do Senhor. Mas para este jovem, Paulo acrescenta esta expressão, misericórdia. Ele só faz isto nas cartas a Timóteo. E é um pormenor, mas é algo que saltou aos meus olhos há alguns anos atrás. É só com Timóteo que ele faz esta saudação. Não é só graça e paz, é graça, misericórdia e paz. Eu estive a comparar com todas as outras saudações e percebi que Paulo faz esta distinção com o seu filho Timóteo. Isto leva-nos a perceber e a concluir que os jovens precisam de misericórdia, da nossa misericórdia. Nós, como jovens, precisamos de misericórdia. E precisamos tratar uns aos outros com misericórdia. Somos jovens. E nós já vamos ver um pouco mais desses sinais de jovialidade, de juventude, de inexperiência na vida deste Timóteo. Mas sem dúvida que nós sabemos que ele era crente e tinha uma fé, como Paulo diz, uma fé não fingida, sem fingimento, uma fé genuína. Estamos a falar de um crente, mas precisava de uma porção especial da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus. E nós sabemos que misericórdia é algo importante. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele diz numa outra altura, sede misericordiosos, porque também o vosso Pai, ou como também é misericordioso o vosso Pai. E quero destacar um texto em 1 de Pedro, capítulo 3. Irmãos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Ele continua a instruir a igreja, Pedro, mas destacar esta expressão, sejam misericordiosos. Tratem com misericórdia. 1 de Pedro 3:8. Mas eu quero olhar para este texto e ver algo que, com os irmãos, ou tentar mostrar algo que aparece na forma como Paulo organizou o seu argumento, o seu pensamento para ensinar Timóteo e, por sua vez, ensinar os irmãos de Éfeso, ensinar as igrejas que leem esta carta. E Paulo reconhece a graça de Deus no seu ministério, nos relacionamentos baseados na fé. Estes versículos 3 a 5, ele reconhece isso. Ele fala, e nós já vamos desenvolver um pouco mais, mas depois nós percebemos nos versículos seguintes uma estrutura que ela traz essa ideia de um paralelo em que há como que um cruzamento de ideias, em que há como que uma progressão para um clímax, para uma ideia principal e depois há um regresso ao argumento inicial. Então há um progresso, Paulo apresenta uma ideia, um argumento, ele apresenta um motivo e depois conduz o pensamento, no caso do leitor e daqueles que leem, para uma ideia central, que é realmente central nas Escrituras. E aqui nos versículos 6 e 7 vemos esse início desse progresso. Paulo admoesta a Timóteo a agir em conformidade com o Espírito Santo, que age neles e através deles. Uma menção aqui ao Espírito Santo, ao Espírito que age, que habita, que trabalha. Depois,
nos versículos 8 e 9, Paulo encoraja Timóteo, lembrando da graça de Deus na salvação e na capacitação para o servir mesmo diante do sofrimento. Então, este poder que Deus dá para alguém ser capaz de servir mesmo com sofrimento e ainda assim expressar gratidão. E esse clímax, onde Deus quer levar toda a humanidade, e Paulo quis levar Timóteo, e nós devemos querer levar todos os ouvintes, todas as pessoas com quem podemos ter um relacionamento, é levar a reconhecer Cristo, o que Ele fez, a obra de Cristo, que é a maior manifestação da graça de Deus. Então esse é o clímax, é falar de Cristo e do que Ele fez, e isso está claro no versículo 10. E depois há um regresso àquilo que Paulo tinha dito nos versículos 8 e 9, nos versículos 11 e 12. Então Paulo é encorajado pela graça de Deus que lhe dá a salvação e a capacitação para o servir mesmo diante do sofrimento. Voltar a essa ideia de sofrer por servir, sofrer porque se é fiel, porque se está a trabalhar para Deus, mas é o Espírito também que capacita, é Deus que capacita. E isso está nos versículos finais, 13 e 14. Paulo exorta Timóteo a viver em conformidade com o Espírito Santo que age neles e através deles. Então nós vamos ver com mais detalhe esta forma de argumentar, de apresentar esta mensagem a Timóteo que Paulo faz, e no fundo ele queria realmente animá-lo, encorajá-lo, queria adverti-lo, queria exortá-lo, corrigir algumas coisas que não estivessem bem. Mas começando então pelos versículos 3 a 5, esta ideia de Paulo reconhecer a graça de Deus no seu ministério e nos relacionamentos que são ou estão baseados na fé. Ele, e isso nós mencionamos da outra vez que falamos sobre o contexto desta carta, Paulo estava preso, nós lemos isso nesta carta, ele estava a sofrer, ele sabia que iria ser morto e não tinha muito tempo, mas sentado nessa masmorra, nesse buraco onde ele estava, nesse lugar escuro, a encarar a morte, à espera da morte, nós percebemos que Paulo, longe de queixar-se, de murmurar, que é a tendência normal da humanidade, dos seres humanos, homens e mulheres, em circunstâncias difíceis, em vez de estar a queixar-se, a murmurar, como muitos teriam feito em condições semelhantes, ele medita sobre as bênçãos passadas e presentes e deseja sinceramente expressar a sua gratidão. E por isso ele diz, eu dou graças a Deus. Uma outra forma de traduzir essa ideia é, eu reconheço e quero expressar a minha gratidão. Eu sou uma pessoa grata. Apesar de estar nas circunstâncias em que estou, eu tenho motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Eu dou graças a Deus. E ele dá graças a Deus porque ele tem pessoas de quem ele lembra, e lembra com saudade, lembra com desejo de estar perto. São relacionamentos baseados na fé, por isso sólidos e por isso saudáveis. Ele tinha esse relacionamento com Timóteo. Ele sabe que Timóteo teve esse relacionamento com a mãe e com a avó, Lloyd e Eunice. A avó é Lloyd, a mãe é Eunice. E Paulo teria tido com Lloyd e Eunice. É possível que tenha sido Paulo também a discipular estas mulheres quando conheceu Timóteo lá em Listra. Mas isto leva-nos a considerar a nossa própria vida, a nossa realidade, porque percebemos que há aqui relacionamentos baseados na fé. E perguntar quais são os nossos relacionamentos e como é que os expressamos e como é que os temos vivido. E uma das perguntas que podemos fazer é qual é para mim, e eu perguntaria aos irmãos, qual é para os irmãos, qual é para ti, se estivesse a falar com um indivíduo, a importância do discipulado pessoal. De falar dessa fé, de partilhar essa fé, de receber essa herança de fé, esse ensino da fé de outra pessoa. Qual é para ti a importância de vida na vida, dessa realidade de viveres a vida junto com pessoas, com outras pessoas,
de acompanhares a vida dela, de conheceres os dilemas, as angústias, as alegrias, de partilhares momentos com outra pessoa. Como é que tem sido para nós, indivíduos? Porque nós falamos aqui de pessoas reais, Paulo e Timóteo, a avó Loida, a mãe Eunice, com Timóteo, mas talvez também com Paulo, estes relacionamentos, pessoas concretas, reais. É comum negligenciar o discipulado pessoal. É comum negligenciar este modelo paulino de vida na vida. Em 2 Timóteo, nesta carta, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo instrui Timóteo a investir em outros homens da mesma forma como Paulo investiu nele, de passar tempo de ensinar, de treinar, de pensar com outros homens acerca de Cristo e da obra de Cristo, do Evangelho e de como fazer propagar o Evangelho. E a pergunta que podemos fazer: e tu tens um Paulo na tua vida? Tu tens um Timóteo, alguém que representa Timóteo na tua vida? Quem é o teu filho espiritual? Ou quem é o teu pai ou a tua mãe espiritual? São perguntas que podemos fazer para avaliar e aplicar esta realidade que se percebe aqui. Paulo a dar graças a Deus porque tem relacionamentos na fé, porque lembra, porque deseja estar com essas pessoas, porque lhe faz bem à alma, mesmo em circunstâncias difíceis, trazer à memória esse tipo de lembrança, de pessoa, de relacionamento. Quem é o teu filho ou a tua filha espiritual? Quem é o teu pai ou mãe espiritual? Pensa concretamente. É uma forma de aplicar também esta realidade que percebemos nestes versículos. É um modelo que Paulo deixou e ele disse para nós o imitarmos, porque ele estava a imitar Deus, a imitar Jesus. E há dois elementos essenciais por trás desse ato de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um orientador, um discipulador, que é o amor e a oração. É preciso amar. É preciso entender o que é o amor bíblico, o amor cristão e praticar esse amor. Essa disposição para sofrer, essa disposição para ser paciente, para procurar realmente o bem, para dizer a verdade, para corrigir. É preciso amar. É preciso ter essa compaixão, é preciso ter esse tipo de sentimento para viver este tipo de ministério do discipulado. É preciso orar, é preciso falar com Deus sobre essa pessoa que nós estamos a querer orientar, discipular, pastorear, queremos dirigir nos caminhos do Senhor. Paulo ajudou Timóteo em 3 áreas. Ao lermos com atenção, então, esta carta e também a primeira carta, essas 3 áreas são o chamamento ou a vocação. Deus chamou para alguma obra, para algum trabalho, algum ministério. E Paulo ajudou Timóteo nessa área do chamamento, também do caráter e da competência. Em termos de chamamento, da vocação, Paulo encorajou Timóteo a usar os dons que Deus lhe havia dado para viver a sua vocação. Lembra-te do que aprendeste, lembra-te do que recebeste, o que Deus te deu. Foi através de mim, da imposição das minhas mãos, o meu ministério de identificação na tua vida, o tempo que nós passamos juntos, o que Deus te deu. Lembra-te que tu sabes fazer porque Deus ensinou-te. Então, essa é uma das formas de ajudar no chamamento. Quanto ao caráter, Paulo exortou Timóteo a buscar a piedade, a perseverança, o amor e outras qualidades semelhantes às de Cristo. Percebemos isso especialmente no capítulo 3. Mas imita Jesus, lembra-te de Cristo. E por isso, procura deixar que Ele molde, que a palavra dEle, que o Evangelho, que Deus, o Espírito de Cristo, mude a tua essência, o teu caráter, aquilo que tu és de facto. Deixa que isso seja transformado. Busca agradar a Deus. E quanto à competência ministerial, Paulo orientou Timóteo sobre como ele deveria responder às pessoas de maneira adequada, como falar, o tom de voz inclusive.
Paulo treinou, ele explicou, ele disse a Timóteo como é que ele deveria reagir, especialmente no capítulo 2, mas também uma referência no capítulo 3, versículo 5, como deveria estudar a palavra de Deus diligentemente, manejar bem a palavra, capítulo 2, versículo 15, pregar a palavra com fidelidade, especialmente o final do capítulo 3, o início do capítulo 4, e fazer o trabalho de um evangelista constantemente, capítulo 4, versículo 5. Essa é a tarefa, esse é o trabalho para o qual tu precisas ser competente e desenvolver essas competências, essas capacidades. Há trabalho para ser feito e precisa ser bem feito. Precisas ser estudioso, atento, precisas saber falar. O tom de voz é importante, dar atenção, saber como intervir, que tipo de perguntas fazer, de debates ter, que tipo de conversas alimentar. Paulo treina, ele ajuda Timóteo a desenvolver-se nestas três áreas, do chamamento, do caráter e da competência. Então, se tu te consideras e sabes que és um crente mais experiente, estás há mais tempo a ler as Escrituras, a ouvir Deus falar, conheces o Senhor há mais tempo, então o conselho que vem e a aplicação é: investe num Timóteo. Investe em alguém que podes considerar um filho, uma filha espiritual. Ajuda-o a acender a chama do seu chamamento, esse calor de ter sido convidado, chamado por Deus para trabalhar para Deus. Dá-lhe um sentido de ministério, de honra que é servir a Deus, a desenvolver um caráter semelhante ao do Cristo, a crescer em pureza, em santidade, em devoção, em vida de oração. Ajuda essa pessoa a ter uma vida assim, uma vida de devoção a Deus, a ter um caráter semelhante ao de Cristo. Incentiva essa pessoa a crescer na sua competência, fazer cursos, ler livros. Incentiva-o a desenvolver a capacidade de observar as pessoas que comunicam de uma forma eficaz, que têm tido um ministério que é reconhecido, que imite, que faça melhor, que faça mais. Isso é discipulado, isso é vida na vida. Isso é o modelo que Paulo nos deixou e ele fez isso com várias pessoas. Ele fez isso com Timóteo. Nós sabemos que, do ponto de vista dos pais, ter filhos é uma dádiva maravilhosa. Mas com a dádiva vem a dívida. Poderíamos dizer que com a generosidade vem a responsabilidade. Então, nós precisamos perguntar-nos: estás a ensinar as Escrituras, a Bíblia aos teus filhos? Sejam eles biológicos ou espirituais? Eles veem em ti, mãe ou pai, uma fé sem fingimento, uma fé sincera em Cristo. E nunca é demais falar deste assunto, porque não se pode exagerar na importância de viver a vida cristã diante dos filhos. Sejam eles os filhos biológicos que nós estamos a treinar, a educar em casa, sejam os filhos espirituais que nós podemos influenciar no trabalho, na escola, na vizinhança, num contexto mais alargado da vida do reino e da igreja, mas como nós influenciamos pelo exemplo. Porque eles observam, eles veem, essa é a grande responsabilidade, esse é o preço que nós temos que pagar e estamos a pagar por querer fazer a obra de Deus. Paulo pagou esse preço. Pais cristãos devem querer dizer aos filhos, como Paulo disse a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, sigam o meu ensino, sigam o meu procedimento, filhos, o meu propósito, fé, longanimidade, paciência, amor e perseverança. Um pai deve ser capaz de dizer ao filho: tu tens seguido de perto o meu ensino, tu tens visto como é que eu tenho procedido, tu tens olhado para mim, tu tens me imitado, então continua. Esta é a dívida que nós temos para com os nossos filhos, nossos discípulos, as pessoas que nós temos para orientar, ser um exemplo. Essa é uma grande responsabilidade. É uma bênção poder ser considerado um pai ou uma mãe. É uma grande alegria. É uma honra. Mas depois vem o outro lado da dívida, da grande responsabilidade.
Como é que nós nos vamos comportar diante dos olhos dessa pessoa? Porque ela vai querer olhar para nós e quer nos imitar. É esse o modelo que ela tem diante de si. Versículos 6 e 7. Paulo admoesta Timóteo a agir em conformidade com o Espírito Santo que age neles e através deles. Deus moldou Timóteo para ser um líder através da presença e dos dons do Espírito Santo que habita nele. Paulo diz: por isso eu te lembro que mantenhas aceso o dom de Deus que há em ti. E pelo que nós podemos ler no contexto das cartas, tanto 1 como 2 Timóteo, nós chegamos à conclusão que Timóteo não era um homem robusto, ele não era um homem vigoroso, corpulento, valente, corajoso, destemido, intrépido. Ele precisou de vários encorajamentos de Paulo para ele ser mais resoluto, mais intrépido, mais corajoso. Nós ficamos com a ideia de que ele era fisicamente fraco. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 23, fala de frequentes enfermidades. Nós ficamos com a ideia de que ele era pessoalmente tímido. Nesta carta, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, quando diz este confronto, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas há uma referência a Timóteo em 1 Coríntios 16, Paulo a preparar a igreja para receber Timóteo e diz, quando ele estiver entre vós, recebam de tal maneira que ele não se sinta temeroso quando chegar, para que ele chegue sem receio. Parece que ele tinha timidez e Paulo está a preparar a chegada de Timóteo. É a ideia com que nós ficamos ao ler sobre Timóteo. Nós também ficamos com a ideia de que ele era jovem ou relativamente jovem, quando Paulo diz em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreza a tua juventude, a tua mocidade. Mas Deus tem prazer em usar os fracos e os comuns para demonstrar o seu grande poder, que Ele é grandioso, como nós cantamos há pouco. Deus usa vasos de barro para que somente Ele receba a glória, para que as pessoas cantem, grandioso és tu, Senhor. Não é Paulo, não é Timóteo. Grandioso é o Senhor de Paulo e de Timóteo. Deus tem prazer em usar pessoas como Timóteo, que aparentemente são frágeis, fracas, não são robustas. A descrição de Paulo que fizeram também os crentes antigos era de um homem baixo, calvo, narigudo, feio, pernas tortas. Ele não era uma pessoa que impressionava com a sua presença física. E Deus usou-o de uma forma tremenda. Deus tem prazer em usar vasos de barro. Esse é o plano dele. É assim que ele recebe a honra e a glória. E também devemos lembrar que o ministério, naquele contexto, era um ministério com pessoas, os efésios, que seguiam e ensinavam heresias. E eram pessoas bem decididas. Eles tinham convicções, nós percebemos isso nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, mas também no contexto de Atos, quando descreve o trabalho em Éfeso. Os crentes eram perseguidos pelo Estado, eram presos. Paulo sabia do que estava a acontecer e Timóteo também sabia do que estava a acontecer com Paulo. Então, é preciso encorajar este homem a fazer o que é certo, a fazer o que é necessário para honrar o Senhor. E dizer mais do que uma vez, e na carta anterior Paulo já tinha escrito, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Isso está no capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente com o dom que há em ti. E de novo ele tem que lembrar, tu tens um dom, tu tens algo que Deus te deu, uma capacidade. Tu tens que usar, não sejas negligente. Então esta repetição ligeiramente alterada da exortação relativamente ao trabalho, ao dom, isso não surpreende porque é um ministério também que nós temos de lembrar, de acompanhar. As pessoas têm tendência para esquecer, nós temos tendência para não lembrar e nós precisamos que alguém nos lembre do que Deus nos deu, do que Ele nos chamou para ser e fazer. Então, nestes versículos, Paulo admoesta Timóteo a agir em conformidade com o Espírito Santo que age neles, não só em Paulo, mas também em Timóteo.
mas também age através deles. Foi Paulo que Deus usou para abençoar Timóteo, para o capacitar, para o treinar no ministério. E progredindo, vamos para os versículos 8 e 9, Paulo aqui encoraja Timóteo, lembrando da graça de Deus na salvação e na capacitação para o servir, mesmo diante do sofrimento. E quando nós não temos vergonha de partilhar o Evangelho imutável e cumprimos a nossa responsabilidade de o guardar, nós devemos esperar sofrer por isso. É o que nós percebemos ao ler esta carta, ao considerar a vida de Paulo e aquilo que ele quer dizer a Timóteo. Se fores fiel, se pregares o Evangelho com fidelidade, se tu disseres o que Deus te mandou dizer, conta com perseguição, conta com sofrimento. Tu vais sofrer. E então é preciso dar palavras de encorajamento. Força, coragem, ser forte, ser corajoso, ser ousado. Não tenhas vergonha de partilhar o Evangelho. As pessoas vão te associar, sim, com pobres, com ignorantes, com antiquados. Tu não és, ou não vais ser chamado ou considerado alguém da moda, um influenciador para o mundo todo. Mas continua a crescer nessa virtude de ser um evangelista, de anunciar, de explicar o Evangelho, de estudar o que é o verdadeiro Evangelho, mesmo que tenhamos ou que tenhas que sofrer. E há aqui este reconhecimento da graça de Deus na salvação. O verdadeiro Evangelho, ele destaca esta ideia de que é pela graça, é somente pela graça. E isto é central no Evangelho. E o versículo 9, ele é bem claro a apresentar uma das doutrinas mais importantes na salvação. Ele salvou-nos, Deus salvou-nos e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não por algo que nós tenhamos feito ou que Deus saiba que nós iríamos fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, Ele nos salvou. Não tem nada a ver com a história, a nossa história, o que nós fazemos ou deixamos de fazer que Ele nos salvou. É um dos versículos mais claros para defender esta ideia da soberania de Cristo, da grandeza de Cristo e da suficiência de Cristo para a salvação. A obra de Jesus, o amor de Deus, a misericórdia, o ato soberano de Deus na sua eleição de escolher aqueles que Ele quer salvar. É um versículo bem claro para defender salvação pela graça somente, a eleição soberana de Deus para estender a sua salvação àqueles que Ele quer. E isto conduz-nos então ao centro desta passagem, mas é ao centro das Escrituras, ao centro da Bíblia, que é a obra de Cristo, o que Ele fez, o que Ele veio fazer e o que Ele quer que o mundo conheça que Ele fez. Isso está no versículo 10, esse clímax, essa preparação para chegar à obra de Cristo, que é a maior manifestação da graça de Deus, essa graça que dá vida eterna. Jesus apareceu na história. Deus encarnou. Ele revelou-se de forma clara. Pessoas viram, testemunhas oculares dão testemunho de Jesus manifestado. Ele apareceu. E não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. A vida eterna. Ele trouxe a verdadeira vida para aqueles que ouvem esta história, que é o Evangelho, é mediante o Evangelho contar a história da obra de Jesus. Aqueles que ouvem e creem nessa mensagem, esses têm essa vida que é imortal, que não acaba, que é para sempre. Este é o centro das Escrituras e este deve ser o centro do nosso discipulado, do nosso aconselhamento, a obra de Cristo. Apontar para Cristo. Nós devemos querer chegar lá. Saber, entender muito bem o que Jesus fez, explicar muito bem o que Jesus fez e como nós devemos e precisamos reagir ao que Cristo fez na cruz. Ele destruiu a morte, Ele venceu a morte,
Ele perdoou os pecados daqueles que creem nele. E de novo, Paulo volta a encorajar e a sentir-se encorajado. Ele quer encorajar Timóteo, mas ele diz como ele se sente animado e encorajado pela graça de Deus que lhe deu a ele a salvação e que pode dar a outros a salvação e a capacitação para servir a Deus, servir o Senhor, mesmo diante do sofrimento. Ele volta ao mesmo assunto, do sofrimento e da graça de Deus na vida dele. Eu fui escolhido pregador. Eu não deveria, humanamente falando, eu não deveria ter sido. Eu que era um perseguidor da igreja, ele reconhece isso. Mas eu fui chamado para ser um pregador, um apóstolo, para ser um mestre, para ensinar outros. E foi a graça de Deus, foi pela vontade de Deus que isso aconteceu e ele reconhece isso na vida dele. E ele sabe também o preço que custa receber essa dádiva, esse dom, essa graça. Agora o preço é sofrer. E ele diz então, no versículo 12, por isso eu estou a sofrer estas coisas. Há um preço a pagar, mas é o mesmo Deus que capacita e que vai te capacitar a ti, Timóteo, a sofrer por causa do ministério, pela obra de Cristo. Ele tem-me capacitado a mim. E por isso eu sei que Deus é grandioso, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Deus, eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é poderoso. Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou a sofrer estas coisas, mas eu conto com a graça do Senhor para guardar o meu depósito. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta ideia do depósito é o meu depósito. Há algum debate para entender se este depósito, porque algumas vezes ele refere-se ao Evangelho, como mais à frente nós vamos ver quando Paulo fala do bom depósito confiado a Timóteo. Mas nós podemos, à luz das Escrituras e daquilo que nós vemos Jesus dizer, ensinar e orar, como em João capítulo 6, versículos 39 e 40, que a vida de alguém é esse depósito. A vida que é confiada, que é entregue a Jesus, alguém que confia, que se entrega a Jesus. Todos aqueles que vêm a mim, porque o Pai os trouxe, aqueles que se entregam a Jesus, aquele que é filho de Deus é porque creu e porque foi e deu-se a Jesus, depositou-se a sua vida, a sua fé, a sua confiança. E parece realmente que é isto que Paulo está a dizer quando fala do seu depósito, a sua vida. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele guarda estas vidas que confiam nele, estes futuros, estes destinos. E em Judas 24, também sobre guardar, essa ideia de guardar para a salvação. Ora, esta é uma expressão de louvor, de glória, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Esta é a imagem também que Paulo transmite aqui. Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que eu depositei na vida dele, nas mãos dele, a minha vida, o meu futuro, a minha confiança nas mãos do Senhor. Eu espero nele. Eu não espero em mim, no meu trabalho, na obra das minhas mãos. Não é porque eu amealhei e juntei este dinheiro e tenho esta casa e fiz estas boas obras. Não, a minha confiança está no Senhor, no que Ele fez, no que Ele é capaz de fazer. O meu depósito está nas mãos dEle. A minha vida está nas mãos dEle. Eu confio nele. Ele terminará essa obra. Ele fará o que só Ele pode e sabe fazer. E terminando e voltando a essa ideia inicial com que Paulo começa esta parte, esta secção, de novo uma exortação, uma admoestação, para Timóteo viver em conformidade com o Espírito Santo que age neles e através deles. Não só há um Espírito a agir, não só numa pessoa em particular, mas Deus, através
O seu Espírito, Ele age na vida daqueles que têm fé, daqueles que confiam, que entenderam o Evangelho. Então, mais uma vez, Paulo encoraja, ele anima, ele exorta Timóteo a viver em conformidade, a fazer o conforme, para ser coerente e para manter o padrão das sãs palavras que ouviu de Paulo. E há um lema popular, há um ditado, há uma tendência, que nós percebemos isso na nossa sociedade, que é mais ou menos assim: não importa o que tu crês, o que importa é que tu sejas honesto, sejas sincero naquilo que tu crês, na tua expressão de fé. E esse lema é categoricamente refutado nestas cartas. Nas cartas pastorais, Tito e Timóteo, o espírito no qual alguém adere à verdade e a transmite a outros é importante, sim. Esse padrão que nos foi deixado, essa verdade que foi revelada. Não dá para ser como eu quero, como eu acho, como eu penso. Não basta eu ser sincero na minha expressão de fé e fazer do jeito que eu acho pela minha própria cabeça. Existe um padrão, existe um tipo, existe um modelo de sãs palavras, de palavras saudáveis, verdadeiras, que precisa ser seguido. Existe uma referência. Não é o que eu acho, não é o que me parece melhor. E não basta eu ser sincero e honesto na minha busca por agradar a uma divindade. Essa divindade tem um caráter, tem um nome, ela revelou-se e tem um padrão. E deu através dos profetas e apóstolos. E Paulo assume esse papel, mantém o padrão das palavras que de mim ouviste. Então não serve qualquer tipo de fé, qualquer tipo de expressão, de culto e de obediência. Existe um padrão e nós temos que ser fiéis a esse modelo, a esse padrão. A igreja é coluna e baluarte da verdade. É a igreja que conhece essas sãs palavras, são palavras de Jesus. É o ensino de Jesus. E nós somos quem sustenta essa verdade. Nós somos aqueles que defendem essa verdade, que propagam e que ensinam essa verdade. E aqui, como já foi referido, a expressão depósito, o bom depósito é naturalmente o Evangelho. São essas sãs palavras. E o Evangelho, e esse depósito é bom e ele é precioso, porque ele pertence a Deus, ele vem de Deus, é de Deus, resulta na glória de Deus para a salvação daqueles que aceitam pela sua graça soberana a mensagem que lhes é pregada. Então é por isso que Deus é glorificado quando alguém é verdadeiramente convertido e salvo e tem verdadeiramente o Espírito e anda no Espírito e não na carne. A glória vai para Deus. Não é esforço humano, não é nenhuma obra que tenhamos realizado, é pela graça de Deus. Timóteo deve defender o Evangelho contra todo tipo de ataque e jamais permitir que seja alterado ou modificado, que seja deturpado ou diluído. Tem que ser completo, tem que ser puro, tem que ser saudável, tem que ter tudo o que Deus disse que constitui o Evangelho. Há um padrão, existem palavras certas para serem usadas para pregar o Evangelho. Então, Timóteo mantém esse padrão. Em Romanos 8, versículo 11, que nós já tínhamos lido, e sobre esta expressão, mediante o Espírito Santo que habita em vós, ou seja, dentro, em nós, ele diz, em mim, em ti, e de todos os crentes, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Timóteo, pois, deve reter o Evangelho puro, a doutrina sã, como Paulo sempre fez, deve seguir essa tradição, porque ele foi educado nesse modelo, e lembrar que ele não estaria sozinho nessa missão, porque Paulo também não estava sozinho, e nós também não estamos sozinhos nessa missão de espalhar o Evangelho, de pregar o Evangelho, cantar o Evangelho, de mostrar que o Evangelho é uma realidade na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele está em nós, Ele é por nós. E se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Romanos 8, versículo 31.
Se Deus habita em nós, como habitava em Paulo e Timóteo, nós não precisamos ter vergonha de partilhar o Evangelho. Por isso, irmãos, não tenhamos receio, vergonha de partilhar o Evangelho imutável, aquele que não muda e por isso nós não podemos mudar, nem alterar, nem diluir, nem diminuir. Tenhamos nós coragem de cumprir a nossa responsabilidade de o guardar, de perseverar, mesmo sofrendo, mesmo que isso nos custe muita coisa preciosa aos nossos olhos, seja a nossa saúde, a nossa própria existência aqui na história. O Espírito do nosso Senhor há de acompanhar-nos. Tenhamos coragem de cumprir a nossa responsabilidade e de guardar o Evangelho. Mesmo sofrendo, o Espírito do nosso Senhor nos há de acompanhar. Porque Ele é o Deus do Evangelho. É Ele que envia o seu Espírito para nos encher, nos capacitar e nos usar.